Vamos lá, meu querido amigo, aluno, parceiro de Eletrônica Fácil, David de Oliveira. Qual é a primeira pergunta que a galera está arrepiando lá na plataforma do curso de Eletrônica Fácil? Vamos lá. Vamos lá. Professor, comprei um fluxo líquido no clean. Onde não usar esse fluxo, professor? Posso usar em tudo? Ele é recomendado para qualquer ocasião? Ele vai ser meu parceiro em toda a minha prática? Ou há alguns momentos em que ele não é recomendado? Vamos lá. Antes da gente falar sobre o fluxo no clean, eu tenho um desafio, David. Agora eu vou jogar na sua mão aí, tá? Vamos David, lá. explica para a galera aí o que é um fluxo para soldar. Para que serve um fluxo para soldar? Um fluxo para soldar é uma substância que a gente usa na hora da soldagem para que a gente possa facilitar um pouco mais esse contato da solda com o terminal e com a ilha de solda. Então, uma substância que ela vai agir nessa região, permitindo que o contato da solda seja muito bom com o terminal e com a ilha de solda. Basicamente, é um produto que faz essa liga. Perfeito, né? Então, gente, o fato é o seguinte, tá? Vocês têm que entender, pessoal, que o fluxo para soldar é o braço direito de uma solda perfeita. Anota isso aqui para mim no campo de comentários, tá? O fluxo para soldar é o braço direito de uma solda perfeita. Legal? Por quê? Porque, como o David falou, o fluxo serve para o quê? Facilitar a aderência da solda na placa e no terminal do componente. E quando você facilita a aderência da solda na placa e no terminal do componente, legal? Como vocês estão vendo aqui nesse vídeo que já está disponível aqui no Eletrônica Fácil, é só você digitar na pesquisa fluxo para soldar líquido, tá bom? E vai aparecer esse vídeo aqui que eu fiz em parceria com a Implastec, tá? O fluxo que vocês estão vendo que está aqui na ilha de solda e que toda vez que a gente aquece ele evapora, toda vez que ele está evaporando, ele está eliminando o quê? Um nível de oxidação da ilha de solda e dos terminais dos componentes eletrônicos que estão soldados. Legal? Só que aí, a gente está falando do fluxo no clean, por quê? Porque existem, pessoal, inúmeros tipos de fluxo. Você tem o fluxo no clean, você tem o fluxo resinoso, que eu vou mostrar aqui para vocês. Legal? E não tem como a gente fazer essa explicação, né, David, sem explicar isso aqui para a galera, tá? Então você tem o fluxo no clean da Implastec, você tem o fluxo resinoso, você tem o Soldatec, que é a pasta para soldar da Implastec, ó. Você tem a Soldatec, tá bom? Entre outros produtos aí no mercado. Legal? Todos eles são o braço direito para você fazer uma solda perfeita. O que muda de um para o outro? O nível de reagente químico que eles têm em sua composição para que eles reajam lá na sua placa eletrônica no momento que estão aquecidos e com isso tirem o quê? Oxidações da sua placa eletrônica, tá? O fluxo líquido, ele é excelente para que situação? O fluxo líquido, ele é excelente para essa situação que vocês estão vendo no vídeo aqui, pessoal, tá bom? Essa solda que está sendo executada aqui pelo professor Rodolfo, que aqui está falando contigo com muito amor e carinho, tá? Vocês devem perceber que a ilha de solda da placa e o terminal do componente, a ilha é chamada de pad e o terminal é chamado de lead, tá, pessoal? Vocês estão percebendo aqui que está super brilhante, super limpo e praticamente sem oxidação? Quando você tem uma ilha de solda e um terminal de componente nesse estado aqui, ou seja, zero bala, numa conservação maravilhosa, o fluxo líquido com o seu reagente químico suave de limpeza de oxidações para você soldar a tua placa eletrônica com sucesso é o suficiente para você fazer uma soldagem com qualidade. Então, como o reagente químico que tem nele é maravilhoso para oxidações leves em placas eletrônicas, você vai aquecer lá a ilha de solda, o fluxo que está ali vai reagir, ele vai evaporar porque ele é ultra mega volátil. Esse fluxo aqui, ele é ultra mega volátil. Então, a partir do momento que você aquece, ele já evapora. Por isso que ele é chamado de no clean, David. Ou seja, você aquece ele lá na placa, ele vai evaporar, e evaporando não há a necessidade imediata de você limpar esse fluxo com álcool isopropílico,
o que é um ultra mega benefício dele. Então, esse cara, ele vai limpar oxidações leves da ilha de solda e do terminal, e tipicamente você vai usar muito ele para soldar placas eletrônicas novas ou em manutenções eletrônicas. Olha só essa sacada, onde o componente que estava ali na placa foi retirado, você já sugou toda a solda da placa e a ilha de solda está limpinha, está perfeita, não tem oxidação. Vai fazer uma solda nova? Você pode usar o fluxo para solda líquido, porque aí ele vai ser o suficiente para que você aqueça a ilha de solda e o terminal do componente. Na estratégia eletrônica fácil de ensinar, que é isso que a gente ensina lá no curso para vocês, pessoal, é a famosa estratégia do aquece, adiciona estanho, mantém até espalhar e tira. Aquece, adiciona estanho, mantém até espalhar, fez o perfil de vulcão e tira. E aí, então, você vai conseguir fazer um trabalho incrível, show de bola e sensacional. Então, o fluxo líquido, ele é indicado para oxidações leves nas placas eletrônicas. Daí você deve estar perguntando, professor, mas não foi isso que eu perguntei para você, né? Eu perguntei onde eu não devo usar. Eu expliquei onde você pode usar para você entender onde você não deve usar. Então, quando você tem uma placa eletrônica que está com uma oxidação muito grande, automaticamente, o que vai acontecer, pessoal? O reagente químico que tem nesse fluxo, quando você aplicar lá na ilha de solda para fazer a soldagem de forma show de bola, ele não será suficiente para eliminar todas as impurezas oriundas de oxidação da sua placa e do terminal do componente eletrônico que está sendo soldado. E qual que é o efeito colateral disso, tá? Você vai tentar derreter a solda aqui, a solda não vai derreter bem, a solda não vai dar aderência, ou seja, ela não vai grudar na placa, ela não vai grudar muito bem no terminal do componente, e automaticamente, David, inclusive esse é um dos erros que a galera mais comete quando vai soldar placas eletrônicas, tá? É o erro de fazer uma bolota de solda, tá bom? Quem aí que está nos assistindo já fez uma bolota de solda? Deixa a hashtag bolota de solda aqui no campo de comentários. Eu também vou colocar essa hashtag porque eu já passei por isso, já fiz isso, tá? Quando você vai soldar, gente, uma placa, você tenta derreter a solda, o estanho, lá na ilha de solda, conforme você está vendo aí. E a solda não gruda na placa no terminal do componente de forma aquela bolota, aquela constelação de solda, né, aquele planeta de solda lá na ilha, isso daí é muito grave. Por que é grave? Porque você tem a falsa impressão de que a solda fixou bem o componente na placa. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. A solda, ela caiu ali, como se fosse um planeta, né, um cocô de pomba, ali no cocô de pomba eletrônico, lá na ilha de solda. Só que daí, quando ela se solidificou, ela não grudou na placa, ou seja, ela não vai fixar o componente, e o terminal do componente vai ficar assim, ó, lá dentro da solda, ele vai ficar se movimentando. Ele se movimentando lá dentro, automaticamente o mau contato é gigantesco, e aí a sua placa pode acontecer o quê? De um jeito ela funcionar, você dá uma mexidinha nela, ela para de funcionar, aí volta para outro jeito, ela funciona, deu outra mexidinha, já não volta, e aí você tem um osmar contato gigante, pelo fato do fluxo não ter conseguido limpar essas oxidações que fizeram com que a solda não desse aderência na ilha e no terminal do componente. Perfeito? Então, onde você não deve usar o fluxo líquido? Você não deve usar o fluxo líquido em superfícies que têm um alto índice de oxidação. Tá bom? Porém, David, a vida da gente que trabalha com eletrônica é feita de muita prática. O que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, pessoal. Pega o fluxo líquido da Implastec, o NoClean, que a gente tem, inclusive, na loja eletronicafácil.com.br, que o link está aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem comprar, tá, pessoal? Você aplica e tenta soldar com ele. Não foi suficiente, você percebeu ali que a solda não ficou muito boa porque tem oxidação. O que você faz? Muda o produto. Ativa o modo upgrade do fluxo, né? O que é o modo upgrade? Você vai sair do fluxo líquido NoClean para ir para o fluxo resinoso, também da Implastec, que você também acha na loja eletronicafácil.com.br, tá, pessoal?
E aí, o que acontece, gente? Tá vendo o que tá escrito aqui, ó? Fluxo resinoso, eficiente na remoção de oxidações em PCI, uso profissional. Ou seja, esse fluxo é um nível acima desse em termos de reagente químico para tirar oxidações de placas e de terminais de componentes em sistemas eletrônicos. Tá bom? Então, começa com o fluxo líquido. Por que você começa com ele? Porque você aqueceu, ele vai evaporar, não precisa limpar. Apesar de eu gostar de limpar tudo relacionado à solda eletrônica. Por mais que eu aplique esse cara, ele não deixa resíduo na placa, e por isso ele é muito bom, além do custo-benefício dele ser show de bola, eu mesmo assim, depois que eu termino toda a soldagem e manutenção, eu faço toda a limpeza para manter a placa sempre limpa, brilhante e maravilhosa, tá? Aí você vai para esse cara aqui. E esse cara aqui, como ele tem um reagente químico um pouco de uma intensidade maior, de uma amplitude maior, ele vai tirar as oxidações da placa e do terminal que esse cara não tira. E aí, acima desse, você tem o quê? Você tem o fluxo pastoso. E o fluxo pastoso, ele vai ter um nível de reagente, que eu não tenho aqui a seringa, tá? Do fluxo pastoso da Implastec. Não sei se o David tem aí o fluxo pastoso. Aí, ó, show de bola. O fluxo pastoso da Antec também é excelente, tá? Geralmente fica em seringas, tá, pessoal? Ou em potinhos, que daí você faz a aplicação lá na sua placa eletrônica. Geralmente ele vai ter um nível de reagente um pouquinho mais intenso do que o fluxo resinoso. Tem mais um. E acima, olha aí que bacana. E acima de todos esses, você tem a famosa pasta para soldar Soldatec, que é a pasta para soldar da Implastec, que é a famosa pasta que vem aqui na caixinha, né? Olha lá. E ela tem, inclusive, uma quantidade a mais de breu, né? O breu é uma das composições do fluxo da pasta para soldar, tá bom? E quanto maior é o nível de breu na composição do produto usado para limpar oxidações, mais intenso ele é, maior é o nível de oxidações que ele consegue eliminar. E aí, nesse caso, nesse sentido, a Soldatec, a pasta para soldar da Implastec, acaba sendo imbatível pelo nível de breu que ela tem, né? E pela qualidade que ela traz para a gente na soldagem e dessoldagem eletrônica em relação à eliminação das oxidações. Tá bom, pessoal? Então, é esse critério que você tem que usar na hora de escolher o fluxo líquido, ou resinoso, ou pastoso, ou Soldatec, entre outros produtos, para você fazer a limpeza, né, de oxidações e possíveis outros resíduos que contribuem para que a solda sua não seja de boa qualidade. A oxidação na soldagem eletrônica, ela dificulta o repasse térmico do ferro de solda para com a placa eletrônica. Então, quanto mais crítica está a aplicação de oxidação lá na sua placa, você vai tentar derreter a solda, o ferro de soldar não consegue transferir bem essa temperatura para a placa, porque a camada de óxido que está em cima é como se fosse um shield, é como se fosse um protetor, um isolante térmico do seu ferro de solda para com a solda que você quer derreter. E aí é somente com os produtos auxiliares, que são os fluxos e as pastas para soldar, é que você vai conseguir eliminar esse problema de você fazer uma manutenção de placa ou soldagem de uma nova placa de forma incrível, show de bola e espetacular, tá bom? Pessoal, gostaram dessa explicação? Deixa a hashtag explicação top aqui no campo de comentários. Não esquece também de conhecer a nossa loja virtual, a nossa loja eletronicafácil.com.br, tá bom? Lá na loja eletronicafácil.com.br você vai ter todos os produtos para que você possa fazer soldagens de qualidade. Inclusive, os produtos mais vendidos, David, são o fluxo líquido, o álcool isopropílico, o fluxo resinoso, a Soldatec, entre outros produtos faixa preta que você acha na loja eletronicafácil.com.br. O link também está aqui na descrição do vídeo. Fechou? Respondido, né, David? Opa, com certeza. Tem uma situação também, acho que é válido colocar aqui, que além das oxidações, né, que estão presentes aí, a gente vê isso bastante, principalmente aqui na minha região litorânea. Uma outra coisa que acontece, que é uma experiência que eu às vezes passo, e acho que é interessante colocar isso, até para se alguém passar, falar, putz, então é isso. Às vezes, manuseando ferramentas como alicate, como outras que a gente tem na bancada, essas ferramentas elas possuem gordura, óleo, algumas outras coisas que a gente pegando e manuseando, a gente acaba encostando no terminal, encostando na placa, e você não vê a oxidação.
mas aquilo acaba passando uma gordura para cima da ilha de solda. O terminal do componente, quando você pega ele com a mão, vai colocar lá, se você não está usando uma luva e a luva não está limpa, ou até está usando a luva, mas a luva acabou pegando no alicate, que tem um pouquinho de óleo, porque ele está lubrificado e tudo mais, isso tudo também ajuda a prejudicar a sua soldagem. Aí você vai lá, putz, está tudo limpinho, está tudo bonito, mas a solda não está aderindo. Então também tem que tomar cuidado com esse com essa pré-soldagem, porque essa gordura que fica na mão, ela é transferida para os terminais, para a placa e também prejudica. E o fluxo líquido ele vai ajudar bastante nessa limpeza também, porque às vezes você vê limpinho e fala, não tem oxidação, tá show de bola, posso colocar solda ali que tá tudo bem, mas às vezes tem uma gordura, até da própria mão, da luva, enfim, de outras coisas que você acabou pegando na sua bancada, que pode ser imperceptível para o olho, mas que no componente ali, no terminal dele, vai fazer diferença na hora da soldagem. Aí fica aquela solda que fica fazendo um vulcão em volta do terminal, aquela solda que não gruda. Você falou, putz, eu estou colocando aqui, a solda não está aderindo no terminal do componente. O que está acontecendo? Ela fica fugindo do terminal do componente. Pô, parece um pega-pega, você põe a solda, enche, faz uma bolota e o terminal está lá, livre no meio. Então, gordura também pode causar isso. Então, o fluxo líquido é um excelente amigo aí nessa hora. E muita gente também, né, chama isso aí de solda fria. Ah, é uma solda fria, né? Chamei muito. Então, isso é uma solda fria. Na verdade, é uma solda que não teve aderência na placa no terminal do componente, que a principal função da solda, o que é? Fixação e condutividade elétrica. São as duas funções principais, né? Se você faz uma solda onde está tudo cheio de oxidação, não tem fixação mecânica, não tem condutividade elétrica, por consequência. E automaticamente você tem o efeito Osmar infinito, né, do mau contato aí na sua placa eletrônica. Gente, aqui na foto, né, tem alguns exemplos aí de oxidação. Olha só que interessante, né? Então você tem aqui uma camada de óxido aqui, ó, né? Você consegue perceber muito bem, inclusive nesse regulador de tensão aqui, né? Tem uma chance muito grande de ser um regulador de tensão. Você percebe que tem uma camada preta sobre as ilhas de solda e os terminais dos componentes, né? E essa camada preta aqui é basicamente aquela camada que você vai tentar aquecer aqui, e aí você tenta derreter a solda de primeira, não vai, tenta. Se você está tentando, não está indo, aplica o fluxo. Porque se você não aplicar o fluxo, vai ficar muito mais difícil o processo de você fazer a tua manutenção eletrônica de forma incrível, show de bola, sensacional. E quanto mais difícil é o processo de manutenção, o que acontece? Mais você estressa a placa eletrônica com o seu ferro, a chance de você romper uma ilha, uma trilha e estragar a placa eletrônica por esse motivo é muito, muito, muito maior. Tá bom? Então, deixa aí a hashtag use fluxo para solda. Vamos que vamos. Vamos lá. O Edgar falou aqui, ó. Vamos à pergunta da galera. Ó. Fui fazer uma dessoldagem de um capacitor. O buraco de encaixe da solda, o buraco, Edgar, também é chamado de ilha de solda, tá bom? Beleza? O local que você solda lá o componente é chamado de ilha de solda, tá bom? Beleza? Ficou entupido, que é natural. Até hoje, não consegui tirar, tá? Isso aqui é o crime eletrônico que acontece com todo mundo também. Qual o procedimento correto para sanar esse problema? Edgar, assim, vamos lá, né? Tem vários tipos de ilha de solda, tá bom? Tem vários tipos de ilha de solda. A ilha de solda do capacitor é uma ilha de solda relativamente grande. Então, o que você pode fazer? Você pode aplicar, ó, e aí você vai depender de como que está a ilha de solda, né? Mas você pode aplicar um pouco de fluxo líquido, ou fluxo resinoso, ou a solda Tec, pasta para soldar aí, da Implastec lá na ilha de solda. E aí você vai usar um dispositivo chamado de malha dessoldadora, tá bom? É a primeira dica que eu dou para vocês. Malha dessoldadora. Tem alguma malha dessoldadora fácil aí, David? Tem. Pra galera ver aí ao vivaço. Vou mostrar aqui na guia do nosso navegador, ó. Olha aqui, ó. Se tiver, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Olha lá, gente. Tá aí a famosa malha dessoldadora da Ricari, que você também acha na loja eletronicafácil.com.br, tá? Então, gente, olha só você digitar aí malha dessoldadora no seu navegador e vão ter inúmeras malhas, tá? Mas o grande segredo dessa malha aqui, deixa eu ver quem fez a pergunta aqui, foi o Edgar. O grande segredo da malha, Edgar, é que ela é feita de cobre
e você vai posicionar sobre a ilha de solda. Você vai aquecer com o ferro de solda sobre ela. E aí você vai deixar a malha absorver toda a solda em excesso entre, né, os fiozinhos da malha, para que então essa solda que está dentro do furo, que estava ali fixado no terminal do capacitor, seja absorvido por ela, e com isso então você tem um furo limpinho ali para você soldar um outro componente. Tá bom, meu querido? Beleza? Se você tiver dúvidas sobre a utilização da malha dessoldadora, Edgar, digita malha dessoldadora. Inclusive, vou tentar achar um link aqui, tá bom? Para que a galera possa depois dar uma olhadinha na malha dessoldadora. Tem um vídeo muito massa no canal ensinando o passo a passo de como usá-la, tá bom? Olha só que interessante, David. Eu acabei de digitar aqui no nosso querido YouTube, malha dessoldadora. Já apareceu aqui a maga do SMD, né? Olha lá que bacana, tá? Beleza? Então vai ter um anúncio muito massa aqui, ó, um anúncio grátis aqui do curso de CLP e HM, tá bom? Beleza? Mas faz parte, né? O anúncio faz parte. Olha lá que interessante o Edgar. Vamos lá, deixa eu tirar o comentário aqui, ó. Aqui você vai perceber que a utilização da malha, que a utilização da malha, ela é sensacional para absorver toda a solda em excesso, ó. Tá bom? Então você posiciona a malha sobre as ilhas de solda, perfeito? Aplique, se puder, fluxo sobre ela, ó, tá bom? Porque o fluxo ele vai ajudar a tirar oxidações, o que facilita a aderência da solda na malha, tá bom? Você vai perceber que o lado direito ali da fileira de terminais está super limpinho, sem oxidação e sem solda em excesso sobre a placa, tá bom? E agora a gente vai absorver a quantidade de solda em excesso lá do lado esquerdo, tá bom? Nesse caso eu usei uma ponta do tipo fenda, perfeito? Usei uma ponta do tipo fenda. E a ponta do tipo fenda é uma ponta muito massa, porque você vai conseguir apoiar sobre a malha dessoldadora e transferir uma temperatura show de bola para que ela possa derreter a solda que está logo embaixo dela e fazer com que então você tenha uma absorção maravilhosa, tá bom? Eu não recomendo para usar a malha dessoldadora ponta do tipo agulha, gente. Eu não recomendo para usar malha dessoldadora ponta do tipo agulha, tá? Por que eu não recomendo a ponta do tipo agulha? Porque a ponta do tipo agulha, como ela é bem fininha, pode ser que você aqueça a malha, derreta um pouquinho a solda que está embaixo dela, só que como a capacidade de transferência térmica da ponta do tipo agulha é muito pouquinha, David, automaticamente, se você bobear ali e não aquecer direito, a solda pode entrar do estado líquido para o sólido, o que vai grudar a malha sobre a placa. Quando você for puxar a malha, você pode levantar ilhas de solda e trilhas da sua própria placa eletrônica. Então, para esse tipo de aplicação, não use a ponta agulha, use a ponta do tipo fenda, ou cônica, ou faca aí. Cada um usa a melhor ponta da forma show de bola que achar melhor. Tá bom, Edgar? Mas então, aplica o fluxo para soldar lá na ilha de solda, malha sobre o ponto que você quer absorver a solda, aquece lá em cima e você faz o movimento circular ali bonitinho, que ela vai absorver toda a solda de um lado, vira a placa e faz a mesma coisa do outro lado até absorver tudo, tá? Uma outra coisa que você pode fazer também, Edgar, é o seguinte, tá bom? Quando a solda não sai de dentro do furo metalizado, pode ser que esteja impregnada uma quantidade de oxidação dentro ali do furo metalizado, tá bom? Que dificulta bastante esse processo da solda sair do estado sólido para o líquido. E aí você não consegue sugar, por quê? Porque a solda está sólida. Se a solda está sólida, você não consegue sugar, não vai sair dali nunca. Então, o que você tem que fazer? Adicionar solda nova. Então, pega aí o fluxo, pega o fluxo bonitinho, ou a pasta para soldar Soldatec, que é muito boa para isso também, aplica lá e adiciona solda nova, Edgar, tá bom? Você vai pegar e vai derreter mais solda de um lado da placa e do outro lado. Essa solda nova, ela vai se misturar com essa solda antiga, que está lá dentro do furo, e com isso, revitalizando essa solda, uma solda nova é muito mais fácil você extrair essa solda do que você só focar na solda antiga, tá? E muito cuidado, por quê? Porque o primeiro efeito colateral da gente
de ver um processo desse, sabe o que é? É aumentar a temperatura da estação, né, David? Ah, então ela não está derretendo, o que eu faço? Aumenta a temperatura da estação. Não está derretendo, o que eu faço? Aumenta a temperatura. Daqui a pouco você está vendo, está 500 graus na estação. E aí, automaticamente, com esses 500 graus, Edgar, o que vai acontecer? Você vai deteriorar a sua placa eletrônica. Então, o cobre que está sobre a sua placa vai tender a soltar. E aí, a ilha de solda ela vai tender a sair ou quebrar, exatamente na junção ilha de solda, trilha que vai seguir em frente. Então, muito cuidado para não estressar termicamente a sua placa eletrônica. Tá bom? Então, dica top, vamos que vamos para cima. E não esquece, né, gente, de acessar a nossa loja eletronicafácil.com.br, porque a loja eletronicafácil.com.br tem todos os produtos do mundo na área de soldagem eletrônica, inclusive a malha desoldadora, a escovinha, diversos fluxos, alicates multímetro, kits de aprendizado, a camiseta do Eletrônica Fácil, tudo isso e muito mais. O link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos que vamos, espero que tenha entendido. Meu querido amigo Edgar, se você entendeu, se a família entendeu, deixa a hashtag aí, entendi, aprendi, professor, vamos que vamos. Inclusive, é que eu acabei de fechar o vídeo aqui, né? Ai, meu Deus do céu. Mas deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo da malha desoldadora. Mas a primeira estratégia que eu ensino, olha só, que bom que você fez essa pergunta, viu? Quem fez a pergunta aqui mesmo? O Jeremias. Jeremias, dá uma olhada aqui nesse vídeo, ó, que eu vou mostrar para você, tá? Beleza? Tá vendo aqui, Jeremias, que nesse camarada aqui, ó, a gente tem uma quantidade de solda em excesso brutal, que foi decorrente de retirar o CI com o famoso salva-chip, que é a famosa solda de baixa fusão para extração de componentes eletrônicos, tá? O que você pode fazer? Você pode aplicar o fluxo pastoso e antes de sugar com o sugador ou malha desoldadora, você pode pegar a ponta do seu ferro de soldar, tipo fenda, tipo faca, tipo cônica, a ponta do tipo concha, a ponta do tipo nariz da bruxa do pica-pau, né, que eu brinco lá com vocês, tá bom? E aí depois que você passa o fluxo, olha só que interessante. Se você pegar a ponta limpinha, que você limpou lá na esponjinha de latão, deixar ela brilhante e ausente de oxidação e de solda. Se você pegar e passar ela sobre essa solda vai grudar na ponta do tipo fenda, tá? Ou na ponta que você está usando. Mas aí a ponta tem que estar bem limpa. Perfeito? A ponta não pode ter uma camada de oxidação nela. Perfeito? Então olha só o que o professor Rodolfo vai fazer nesse caso aqui. Tá bom? Nós vamos pegar a ponta do tipo fenda e vamos aplicar sobre essa solda aí, ó. Olha só que interessante, David. Ó. Então, ó, olha só, a solda tá lá na placa, belezinha. E aí você vai passar a sua ponta. Olha lá que bacana, ó. Olha que mágica incrível! Faixa preta e sensacional. Isso aqui você só vê aqui na família Eletrônica Fácil. Então, olha só a quantidade de solda que a gente deixou de absorver com o sugador, né? E aí, automaticamente, se você fizer esse processo aqui com muito amor e carinho, tá bom? Você vai deixar de gastar muito trabalho, muita energia lá do seu sugador e também economizar muita malha desoldadora. Ou seja, você só vai passar a malha desoldadora depois, lá na sua placa eletrônica, só no resquício de solda que ainda não conseguiu sair através desse processo de absorção do excesso de solda com a própria ponta do seu ferro de solda, tá bom? Com isso você consegue economizar bastante malha, render, aumentar a vida dela, a vida útil dela de forma show de bola e trazendo e fazendo uma manutenção muito mais barata na placa do teu cliente, por consequência, pela diminuição do uso de recursos e de insumos para fazer a sua manutenção eletrônica, tá bom? Quem aí já tinha visto essa absorção faixa preta dessa solda maravilhosa? Deixa aí a hashtag estratégia top no campo de comentários e a hashtag mago da solda, porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe, tá bom? O Gabriel falou aqui, ó. Depois de ver isso, tenho certeza que sou faixa branca. Mas é isso, meu querido. Vamos para cima, tá? E usa essa estratégia, que pode ter certeza que você vai ter muito sucesso no fantástico mundo da eletrônica, tá bom? Mas tudo isso você começa fazendo onde? Em placas de sucata, tá bom? Então começa em placa de sucata eletrônica, começa em placas que você vai treinar para você adquirir habilidade para depois fazer então na placa do seu cliente. E é claro que tudo para soldagem eletrônica você
encontra na loja eletronicafácil.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo. Vamos que vamos. Vamos para cima, porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe. Fazemos a diferença na educação do Brasil e do mundo. Uma outra pergunta muito recorrente é, professor, o senhor recomenda os fluxos e tal, mas e a pasta de solda? Ela serve para tudo? Posso usar ela em todas as ocasiões? Ela é o coringa da soldagem? Ótima pergunta, tá? E o fato é o seguinte, pessoal, tá bom? A primeira coisa que eu gostaria de explicar aqui para a galera é o seguinte. Tem alguns termos que a gente usa no mundo da eletrônica, né? Como pasta para soldar, pasta de solda e solda em pasta. Então, cuidado com isso, tá bom, pessoal? Eu vou mostrar aqui para vocês, não sei se o David tem fácil aí, mas eu vou mostrar para vocês a famosa solda em pasta, tá bom? A solda em pasta, como o próprio nome dela diz, gente, tá? Eu vou compartilhar na geladeira. Com vocês. Não tem... Olha lá que bonitinho, tá bom? Olha lá que bonitinho. O David já está armazenando ela na geladeira porque é o correto a se fazer, né? Tá bom? A solda em pasta, pessoal, desculpa aí, tá? É esse produto aqui, ó. Tá bom? Olha só que interessante, tá? A solda em pasta, gente, é uma mistura de fluxo junto de microesferas de solda. E aí, essa solda que está presente aqui nas microesferas, ela pode ter as diversas composições. Ela pode ser 6337, pode ser 6040. O que é 6337? É 63% de estanho e 37% de chumbo, tá? Ela pode ser lead free, então ela pode ser ausente de chumbo. Aí vai depender de qual tipo de solda você quer usar no teu processo aí de manutenção ou soldagem eletrônica, tá? Beleza, pessoal? Tá bom? Ó? Então, essa daqui é a famosa solda em pasta. Solda em pasta. Tá bom? Que daí você pega e pode, inclusive, soldar com ar quente os teus componentes eletrônicos, fazer manutenções de placas aí para remoção de componentes também e muito mais, tá? Além de também você poder comprar em seringa. Então, você pode comprar a solda em pasta no potinho, pode colocar em seringa tal, fazer aplicação de forma show de bola, pode comprar direto em seringa também, tá bom? A grande questão, pessoal, é que a solda em pasta, ela deve ser armazenada com temperatura controlada, tá bom? Então, geralmente de 6 a 8 graus, de 6 a 9 graus é a temperatura da solda em pasta, tá bom? Porque se você não deixar nessa temperatura, ela vai perder todas as suas propriedades. E ela vai endurecer, vai virar pedra, e aí você vai perder toda a solda em pasta que você comprou. Tá bom? Depois a gente vai fazer um vídeo só sobre isso também. E tá para chegar, nós vamos colocar na loja eletronicafácil.com.br solda em pasta também para vender para vocês. Tá bom? Beleza? Para quem usa, só uma dica antes da gente continuar, para quem usa em pouca quantidade, compre a solda em pasta em menor volume possível. Ó, compre a solda em pasta em menor volume possível. Por quê? Porque você não pode pegar a solda em pasta e ficar fazendo assim, ó, coloca na geladeira, tira, usa na sua bancada de trabalho. Volta para a geladeira. Essa mudança de temperatura acaba com a vida útil, ela perde a propriedade também. Então, ela não foi feita para isso. A solda em pasta foi feita para fazer o seguinte. Mantém na geladeira o potinho. Vai usar, tira. Deixa pelo menos 6 a 7 horas para ela entrar na temperatura ambiente. E aí eu quero ver que técnico que faz isso aí, né? Você tirar ela da geladeira, né? Quero só ver se o David tá fazendo isso aí, tá bom? Você tira, né? Então, ó, você tira da geladeira, põe na sua bancada, deixa de 6 a 7 horas para ela entrar em temperatura ambiente, aí você usa ela. Só que você tem que usar até acabar. A porção que você tirou, você tem que usar até acabar. Por quê? Porque se você voltar para a geladeira e for fazendo esse ciclo muitas vezes, você vai perder totalmente a propriedade dela. É por isso que quando você vai usar solda em pasta, você tem que tirar da geladeira a menor quantidade possível. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar uma solda em pasta e tem várias seringas com pequenas porções. E aí você pega essa pasta, coloca dentro da seringa e aí você só vai tirar a porção que você vai usar. Quanto mais você vai fazendo esse efeito bumerangue, mais ela perde as propriedades e com isso, então, você não consegue ter o melhor rendimento dela possível. Tá bom? E aí vai ter técnico que nunca colocou na geladeira, né? A solda em pasta, né? Inclusive, se você for comprar numa loja de eletrônica,
a solda em pasta, você foi lá presencialmente, né? For comprar e o cara te der uma bisnaga que está na temperatura ambiente, você já nem compra. Por quê? Se você comprar aquela bisnaga e ela está na temperatura ambiente, ela não estava sendo, ela não foi conservada na geladeira, né? Então, uma vez eu fui lá em São Paulo, lá na Rua dos Timbiras, e fui lá comprar lá o material, e aí eu falei, você tem solda em pasta aí só para ver o que acontecia. Aí o cara foi lá, pegou na geladeira e trouxe para mim a solda em pasta. Eu, opa, beleza, show de bola. Então, aqui tá sensacional. Para quem comprar solda em pasta online, pessoal, é claro que automaticamente, né? Então, a solda em pasta, ela vai vir, né? Ela vai entrar em temperatura ambiente, mas daí você, que ela chegar, você já coloca na geladeira. Tá bom? Para você poder fazer a tua conservação. Então, tá show de bola. Nesse processo, ela não vai perder as suas propriedades. Então, isso é a solda em pasta. É o pote ou seringa com microesferas de solda junto a fluxo para você fazer soldagem, tipicamente usando o ar quente em componentes SMD. Tá? E tem vídeos no canal ensinando a usar ela também. Tá bom, pessoal? Agora, solda em pasta não é a mesma coisa que pasta para soldar. Não é a mesma coisa que pasta para soldar, gente. Aqui não tem solda nenhuma. Tá bom? Ó, aqui não tem solda nenhuma. Como diria o ditado, uma coisa é uma coisa e a outra coisa é a outra coisa. A pasta para soldar, automaticamente ela vai ser usada para quê? Para eliminação de oxidação. Tá bom? Vou mostrar aqui para vocês um vídeo que eu fiz em parceria com a Implastec, pessoal. Tá bom? E aqui eu vou mostrar um pouquinho da utilização da pasta para soldar. Tá bom? Ó. Pessoal, vamos falar um pouco da pasta para soldar, então. Aqui tem um vídeo completo, tá? Vou mostrar alguns highlights, só para mostrar para vocês a aplicação da pasta para soldar, tá bom? Vamos lá, inclusive vou dar um zoom aqui, para poder mostrar com mais detalhes aí para vocês, tá bom? Ela vai vir aqui no potinho, perfeito? Você pode aplicar ela na placa eletrônica com um pincel, perfeito? Então você pode pegar com um pincel e fazer a aplicação lá nas ilhas de solda. E aí fica mais uma dica, tá, pessoal? Que a pasta para soldar da Implastec, o Soldatec, ele tem uma consistência fantástica e você aplicando só um pouquinho na ilha de solda que você vai soldar, você vai conseguir ter um efeito sensacional, tá, pessoal? Beleza? Então aqui está um exemplo de soldagem PTH, tá, com a nossa querida Soldatec. Tá bom? Aqui a pasta já estava lá na placa, a ponta do ferro estava com um pouquinho de solda, fui lá, adicionei solda, show de bola, já soldamos de forma sensacional. Agora aqui eu estou mostrando para vocês, gente, um exemplo, tá? De soldagem SMD, tá bom? E nesse exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, você tirando esse curto-circuito aqui, ó, essa bolota de solda nesse CI SMD, tá bom? Beleza? Então aqui tem uma bolota de solda. Você aplica a pasta para soldar, com o objetivo de você tirar oxidações, facilitar a molhagem da solda, que é o processo da solda se espalhar pelo terminal do componente pela ilha de solda, tirando todo e qualquer curto-circuito possível e fazendo com que a solda fique de forma uniforme, maravilhosa e faixa preta. Tá bom, pessoal? Então, a Soldatec, gente, né? Se a pergunta é assim, eu posso usar a Soldatec para tudo? A resposta é pode. Porque é um produto maravilhoso. Porém, o que acontece, gente? A Soldatec, devido a ela ter uma concentração de breu muito grande, já com o objetivo de tirar oxidações intensas, tá? E resíduos na placa eletrônica que dificultam o processo de transferência térmica, pioram a condutividade e a aderência da solda na placa, ela é ultra mega complicada em relação a você acumular muito dela na placa para depois você limpar. Então, o que acontece? Se você aplicar de forma desordenada, o Soldatec na placa, ela vai fazer a função, ela vai limpar as oxidações e a tua solda vai ficar top, vai ficar faixa preta. Só que o que não vai ficar tão faixa preta assim é a limpeza da placa. E é por isso que lá no vídeo eu peguei o pincelzinho e fui aplicando o quê? Em pequenas quantidades. E aí, se você não tem um pincel, você pode pegar uma chavinha de fenda bem pequenininha, com um pouquinho, e ir aplicando também. Ou você pode pegar um acessório, né?
um dos acessórios que é o do assistente de soldagem também que a gente tem na loja Eletrônica Fácil, também pegar um pouquinho ali e ir aplicando nas ilhas, tá? Porque se você aplicar uma pouca quantidade, como ele rende muito para você fazer a limpeza de oxidação, ele é perfeito, você vai limpar ele facilmente depois, tá bom? Só que assim, eu não indico usar ele para tudo por de dificultar a limpeza da placa, só por isso, tá bom? Se o nível de limpeza dele fosse exatamente o mesmo, por exemplo, que de um fluxo líquido ou de um fluxo resinoso, com certeza ele é o produto mais espetacular para fazer a soldagem de qualquer placa eletrônica, tá bom? E aí tem um outro porém também, que é o fato, gente, de qualquer fluxo, tá? E aí eu vou falar sobre qualquer fluxo agora, tá bom? Qualquer fluxo, para fazer a limpeza das oxidações, gente, não tem milagre. Ele tem um reagente químico aqui que tem que agir com a oxidação para você limpar ela, eliminá-la, né? Inclusive, por isso você tem que sempre usar luvas, tá? Então, use luvas, use seus EPIs para você diminuir ao máximo a sua exposição junto aos produtos, tá? Pode ser que você tenha algum tipo de alergia, tá? Então, sempre previna isso usando os seus EPIs, tá? O que vai acontecer, gente? Automaticamente, quando você aplica os fluxos, ele tem característica ácida, né? Tendo característica ácida, se ele ficar na placa, se você usa o Soldatec, você vê assim, por exemplo, ó, aqui tá claro que tem bastante pasta aqui, ó, né, David, ó. Então você tem um resíduo aqui, ó, de Soldatec, tá? Se você deixa isso aqui na placa eletrônica, ele vai fazer o efeito contrário, pessoal. Ao invés de ele gerar um benefício para você, ele vai trazer um malefício. E o que é o malefício, gente? O que é o malefício? Ele corroer a sua placa. Se você deixa a placa... Ele é condutivo? Esse cara aqui é condutivo? Não. Ele não vai gerar curto-circuito na placa. Não é isso. Ele é corrosivo. Isso é válido para a pasta para soldar Soldatec, o fluxo resinoso, entre outros produtos que têm essa característica de limpeza de oxidação, tá? Então, fez lá, arrumou a placa do teu cliente, ou a placa aí da tua TV, do teu ar-condicionado. Deixou a placa cheia de fluxo, vai passar um tempo, você vai pegar a sua placa, a placa vai estar toda corroída. Porque o produto vai fazer isso no decorrer do tempo. Porque é o único jeito de ele tirar a oxidação, é ele reagir com ela, mas o efeito colateral disso, se você não limpar, é ele corroer gradativamente a tua placa e isso gerar um malefício de funcionamento lá na frente. Então anota isso aqui para mim no campo de comentários, tá? Anota aqui para mim no campo de comentários, ó. Todo resíduo de fluxo deve ser limpo com álcool isopropílico. Anota aqui para mim no campo de comentários. Todo resíduo de fluxo deve ser limpo com álcool isopropílico para evitar que o fluxo corroa a placa eletrônica no decorrer do tempo. Tá bom? Então, por isso que tanto o Soldatec quanto os outros produtos você tem que limpar com álcool ou qualquer outro produto de limpeza, né? O álcool isopropílico é o produto mais usado porque o custo-benefício dele é excelente e funciona muito bem. Tá bom? Beleza, gente? Tranquilo? Então, o álcool isopropílico, né? O álcool isopropanol, que é praticamente a mesma formulação, só muda o nome do produto, você vai aplicar e fazer limpeza de forma incrível, show de bola, sensacional. Então, posso usar para tudo? Se você quiser, sim. A necessidade, a resposta é não. Para oxidações ultra mega leves, fluxo líquido é o suficiente. Para tirar um pouquinho de oxidação mais forte, fluxo resinoso. E só se a situação estiver muito macabra de oxidação, aí você aplica o Soldatec. Mas para quem gosta de usar para tudo, também está tudo certo. Só não esqueça de fazer a limpeza posterior, que é ultra mega importante. Tá bom? Então, falando de fluxo, de todo esse assunto super necessário, né, para soldagem eletrônica, até onde a soldagem sem fluxo adicional ela é válida? Até onde eu posso pensar, não preciso utilizar um fluxo adicional? Então, vamos lá. Vamos lá para essa pergunta show de bola. Eu quero fazer agora eu vou colocar você na fogueira aqui. Bora lá. Né? Vamos lá. Ó. A pergunta é a seguinte. É correto afirmar... Essa é uma pergunta que eu vou fazer para você, porque às vezes poucas pessoas ficam atentas a isso, tá? Beleza? E tá tudo bem, eu também tinha um certo
déficit de conhecimento em relação a isso, tá? Mas no decorrer do tempo você vai trabalhando, você vai aprendendo, tá? É correto afirmar que todo fio de solda, então pegou um fio de solda aqui, ó. É correto afirmar que todo fio de solda tem fluxo interno? Depende. As especificações, quando você compra, ele indica que na liga dele existe um fluxo solda. Porém, quando você Pessoal, deixa, tá vendo? exemplo... Essa resposta é aquela típica resposta do cara que tá tentando enrolar a gente, tá vendo? Não, sabe por que eu digo isso? Porque eu tenho uma, ó, vou te dar um exemplo e vou explicar a minha justificativa do porquê que depende. Tá bom, então, vai lá. Ó, vou pegar aqui o meu rolinho de solda, tá? Ele tá aqui, ó. Olha a validade dele. Conseguiu ver aí, ó? A validade é de 2020. 2020. Se você olhar no manual, essa solda tem fluxo. Esse fio, ele tem fluxo internamente na sua composição. Agora eu te pergunto, só porque tá no manual, essa daqui possui? Quando ela passa da validade, que é esse caso que a gente tem aqui, o fluxo já não está agindo mais. O fluxo que ele tem ali internamente, ele já não está agindo mais. Então eu posso dizer que essa não tem mais um fluxo que age. Por isso eu estou justificando. Você saiu bem, hein? Ó, pessoal, o cara já tinha pensado. O cara se saiu bem, hein? Falar pra você. Deixa a hashtag aqui no campo de comentários, pessoal. O cara é liso. Tá bom, ó. Deixa aí no campo de comentários a hashtag. Tudo depende. Professor, você mesmo coloca pra gente assim, ó. Potencial é uma coisa relativa. O que é positivo e negativo relativo. E o liso tem que ser com Z também. O hashtag. Liso cara... com Z, liso com aí, assim, cedilha. Aí, ó. Tá bom? O cara é liso. Com Z ou com S, enfim, mas o cara é liso. Tá? Beleza? Mas a resposta, pessoal, é a seguinte, tá bom? Nem toda solda, nem todo fio de solda tem fluxo. Anota isso aqui para mim no campo de comentários, tá? Nem todo fio de solda tem fluxo. Existem fios de solda, tem carretéis de solda que não necessariamente tem fluxo interno, tá? E aí o que acontece, né? Muita gente compra solda, David, e no 70 é isso aqui, ó, quer ver? Ó? Quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui, ó. Não sei se vai focar. Tá bom? Vou tentar mostrar, pessoal, vamos ver se vai dar certo, tá? Aqui essa solda aqui tá mostrando que é SN 60% estanho, 40% chumbo, e tá escrito ali, ó, fluxo RA. Tá vendo ali? Olha lá, ó, fluxo RA. Então, quer dizer que essa solda aqui tem fluxo interno, pessoal. Show de bola, tá bom? No próprio carretel da solda vai ter marcado o tipo do fluxo. Tem carretel que está marcado assim, ó, fluxo resinoso é MSX, tá bom? E aí, se você pegar, por exemplo, o tubinho de solda aqui da Hikari, deixa eu ver aqui, ó. Tem um aqui que tem, ó. Isso. Ó. Então, nesse tubinho aqui, tá marcado o seguinte, ó, que ele tem resina tipo RA. Essa aqui é tipo M. Ó. Resina tipo RA. Deixa eu tentar mostrar aqui pra galera. Ó lá, ó. Tá marcado aqui, tá vendo? Ó, resina tipo RA. E só esse conteúdo depois é uma aula separada, viu, David? O que é o fluxo RA, o R, o RMA, tá bom? MSX, entre os diversos tipos de fluxo que tem, tá? Legal? Então, olha lá que interessante. Ó, o Zenilton participou aqui. Um abraço para o Zenilton. O Zenilton falou aqui, ó. A solda cast 1 milímetro, tá, 189 não tem fluxo. Show de bola, meu querido. Muito bom. Muito obrigado aí por compartilhar, tá? Então, primeiro, né, nem toda solda tem fluxo. Então, é o primeiro ponto. Legal? Então, anota aí no campo de comentários, viu, gente? Tá bom? Nem todo fio de solda tem fluxo. Obrigado pela participação, Gabriel. Show de bola, viu?
Sabendo disso, vamos considerar, então, esse caso aqui, ó. Que nós temos o fio de solda, legal? Que ele tem, inclusive, uma arquitetura de fluxo, ó. Tá bom? Ó, tem fios de solda que tem um furo central, um duto central aqui, ó. Esse nome, depois pesquisem, gente. É Flux Cored Solder. Se vocês digitarem depois aí no seu Google Flux Cored Solder, você vai ver que isso aqui tem tudo a ver com o core de fluxo que tem dentro dos fios de solda, tá? E aí, o fato é o seguinte, que se você tem fluxo aqui dentro, o fabricante ele já te deu uma possibilidade de usar esse fluxo para limpar impurezas da sua placa eletrônica. Perfeito? Então, até aí tudo bem, é o primeiro ponto. Se a solda não tem fluxo, a solda, e a placa está oxidada, inclusive, você vai derreter ela na placa, e se a placa estiver oxidada, você vai começar a injetar ela na placa, ela vai ficar com aquela aparência de solda podre. Não sei se alguém já passou por isso, gente. Não sei se vocês já foram soldar uma placa, mas a solda começa a se derreter, ela começa a se empedrar, ela começa a não preencher a ilha de solda, e você tem uma dificuldade gigantesca de fazer o perfil de vulcão na nossa soldagem eletrônica. Tá bom? Pode ser que essa solda já seja uma solda com a validade passada, mas a chance dela não ter fluxo também é muito grande, porque o fluxo ele sempre vai reagir com a solda e com a oxidação que está na placa para fazer uma solda perfeita. Tá bom? Beleza? Então, o fato é o seguinte, o fluxo que está dentro da solda, ele te dá, pessoal, uma chance. Escuta o que eu estou te falando, ó. O fluxo que está dentro da solda te dá uma chance de fazer uma solda boa. Professor Rodolfo, mas o que você quer dizer com isso, gente? Eu quero dizer que é o seguinte, você vai aquecer. Então, vamos lá, ó, né? Ó, vamos lá no processo lá de soldagem lá do professor Rodolfo, tá? Você vai aquecer, adicionar o estanho, mantém até espalhar e tira. Nesse momento que você aqueceu, pessoal, aqui, o fluxo que está aqui dentro, ele vai agir, porém, ele vai perder a intensidade do reagente químico que limpou a oxidação. Então, se você tentar ficar aquecendo ali de novo, tira, aquece, tira, para deixar a solda ou mais bonita, ou melhorar o perfil da solda, ou ficar mexendo na solda a todo momento, você vai perceber o seguinte, que vai ser aplicado aí o ditado do quanto mais mexe, mais fede, infelizmente, né? É o famoso ditado que quanto mais mexe, mais fede. E aí, quanto mais você vai aquecendo, a solda ela vai perdendo a ativação do fluxo e a solda fica com um aspecto horroroso, totalmente opaco e totalmente sem o perfil de vulcão. E a solda não consegue preencher muito bem a ilha de solda e o terminal do componente. Perfeito? Então, o que acontece? O fluxo que está dentro na solda, ele é a chance de você fazer a solda uma vez perfeita. Mas o retrabalho dessa solda vai ficar cada vez mais difícil se você não adicionar fluxo extra. Porque o fluxo que estava ali dentro já perdeu a ativação. Ou teve a ação ultra mega diminuída. Então, até onde eu consigo ir com a soldagem, a solda com o fluxo? Você tem a capacidade de fazer a solda bem feita uma vez. Quanto mais retrabalho você tem que fazer, pior fica a qualidade da solda, aplicando o ditado do quanto mais mexe, mais fede no mundo da eletrônica. Isso vai acontecer. Quer fazer o teste? Adiciona a solda lá, faz a solda, ela vai ficar bonitinha uma vez. Depois faz assim, ó, aquece e tira. Aquece e tira. Aquece e tira. Você vê que a solda vai ficando totalmente deformada, totalmente horrorosa. Tá bom? E aí, inclusive, é muito interessante que daí você pega o fluxo, aplica nessa solda aí e aquece e tira, vai voltar o perfil de vulcão de novo. Porque o fluxo vai ajudar na molhagem da solda, que é o processo da solda se espalhar, formar o perfil de vulcão, preenchendo todo o espaço vago, gerando ótima resistência mecânica e condutividade elétrica do componente para com a placa e vice-versa. Tá bom? Então você consegue fazer a solda usando o fio com muita qualidade apenas uma vez. Qualquer retrabalho eletrônico irá exigir fluxo extra, tanto para você dessoldar o componente, quanto para soldar um novo, de forma incrível, show de bola e sensacional. E se você
é um profissional iniciante, né, David? Se você é um profissional que está começando no mundo da eletrônica, toda ajuda é bem-vinda. Então, se você tem a capacidade de usar um produto, por exemplo, fluxo resinoso, o fluxo líquido, no clean da Implastec, para fazer a tua soldagem eletrônica, tá? E com isso, você aumentar a quantidade de ativos que vão eliminar a oxidação, vão facilitar a molhagem da solda, e com isso permitir que a solda assim, ó, fique cada vez mais cotidiana para você, use o fluxo externo. Então, o fluxo externo, ele foi feito para potencializar ainda mais o que o fluxo interno da solda vai fazer para você, tá bom? Além disso, tem uma outra coisa muito importante, David, que a utilização do fluxo externo vai fazer. E que poucas pessoas percebem, tá? Muita gente que trabalha a 450 graus na estação de solda nem percebe. Mas quando você vai derreter a solda e aí já sobe aquela fumaça, então foi derreter ali e já sobe a fumaça, nem deu tempo do fluxo cair na placa. Porque uma boa parte do fluxo, quando você aplica essa altíssima temperatura, ele já evapora quase que imediatamente, uma parcela dele. Então, de 100% do fluxo que era para ter no core da solda, no núcleo da solda, 70% evapora e só 30% cai na placa. Então, como é que você vai querer uma solda de qualidade se você está trabalhando em alta temperatura e todo o fluxo que o fabricante colocou aqui para te ajudar já tendeu a evaporar e perdeu o reagente, a função do reagente químico dele? Então, nesse caso, se você quer trabalhar com temperaturas altas, o que você vai precisar? De fluxo externo. Tipicamente aí, resinoso, ou pastoso, ou a pasta para soldar Soldatec e a Implastec. Porque são produtos que não vão evaporar quando você fazer, não vão evaporar muito quando você fizer o aquecimento lá da sua ilha de solda. De forma incrível, show de bola e espetacular. Tá bom? Então, para quem gosta de trabalhar em temperatura elevadíssima, o fluxo externo ultra mega show de bola. Por quê? Porque quem trabalha somente com o fluxo que está no fio de solda e alta temperatura não vai conseguir o efeito de limpeza da oxidação do fluxo inserido aqui no core da própria solda do próprio fabricante. Aí é obrigatório a adição de fluxo para soldar externo. Tá bom? Então essas são as regrinhas aí do jogo, tá? Sem falar que no retrabalho, né? Quando você fala de retrabalho, quando você fala de troca de componente, retirada de componente, o que acontece? Automaticamente, você tem que aquecer uma vez, aquecer outra vez. Então, como o retrabalho dá mais trabalho, você às vezes tem que aquecer por mais tempo o ponto de solda até você retirar o componente, adicionar fluxo externo vai ser uma vantagem para ajudar o fluxo interno do teu fio de solda para você poder fazer um trabalho muito mais incrível, show de bola, espetacular e com ultra mega qualidade, tá bom? Beleza, pessoal? Tranquilo? Se vocês entenderam aí até onde vai a utilização do fluxo para soldar interno aí dos fios, deixa a hashtag aula top. Aqui no campo de comentários, gente, não deixa de acessar a loja eletronicafácil.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo, lojaeletronicafácil.com.br. Confira todos os nossos produtos, inclusive tem lá o fluxo para soldar líquido, o pastoso, álcool isopropílico para fazer limpeza, tem o Soldatec, tem ferro de soldar, tem tudo que você precisa, estação de solda, tem a esponja metálica para fazer limpeza da ponta do ferro de soldar, malha de soldadora, ferro de solda, tudo isso e muito mais. Pinças para você fazer retrabalho com componentes SMD estão na loja eletronicafácil.com.br. Outra dica, faixa preta. Se você quer fazer um curso de eletrônica partindo do absoluto zero, tá bom? Tem aluno do curso de eletrônica fácil ao vivo aí? Deixa a hashtag aí, sou aluno, para a gente saber quem está ao vivaço. E aí, se você quer aprender eletrônica partindo do zero, não sozinho, mas acompanhado da família Eletrônica Fácil, da minha pessoa, do David, do Diego, toda a equipe Eletrônica Fácil, acesse aí o link aqui na descrição também do cursoseletronicafácil.com.br, tá bom? Lá no cursoseletronicafácil.com.br você vai poder conhecer todo o nosso treinamento, saber tudo sobre ele, baixar o nosso e-book de mais de 270 páginas gratuitamente, um livrão que você pode baixar, imprimir e já criar uma apostila para desbravar o mundo da eletrônica partindo do absoluto zero, um curso com certificado e todos os detalhes mais vocês acham, inclusive as opiniões dos nossos alunos lá na página do curso eletronicafácil.com.br, tá bom?
Fechou? Dicas importantíssimas, né, cara? Porque você descobrir um componente defeituoso é parte de um trabalho, né? A boa soldagem também faz parte de um bom circuito em funcionamento. Então não adianta só, eu quero focar, não, eu quero descobrir os defeitos e analisar a placa, e beleza, isso é boa parte do trabalho também. E consertar essa etapa defeituosa de maneira efetiva e de qualidade, para que isso tenha uma boa garantia, para que isso não tenha um retorno, para que não exija um retrabalho, também exige um bom procedimento de soldagem, com dicas que muitas vezes passa despercebido. Às vezes a nossa solda falta alguma coisinha, a gente sabe que ela pode melhorar. Então, essas dicas, tenho certeza que muita gente pegou uma coisinha aqui, uma coisinha ali, outra ali, nossa, isso eu não sabia, pô, isso é muito bacana, e a gente está sempre aprendendo e sempre melhorando essa solda em diversas condições, né? Porque soldar não é uma condição única. Aqui eu pego um tipo de soldagem, aí, na sua região, vem um outro tipo de placa, por conta do ambiente, da geografia do lugar. Lá em Roraima, em Rondônia, na Bahia, no Rio Grande do Sul, cada região tem a sua particularidade que traz um tipo de soldagem, né? Então, isso é muito, muito variável, né? Então, isso é fundamental para todos, né? Para todos. E aí, cada pessoa vai pegando as dicas e vai usando para exponencializar os seus resultados da melhor forma possível, né? Exatamente. O Zenilton falou aqui muito bem, né? Sem falar aqui que quanto mais a gente mexe na placa, pode tirar as ilhas e trilhas, né? Muito bem colocado, viu, Zenilton? Tamo junto, tá? O André falou aqui, ó, por isso que você recomenda retirar a solda com sugador, utilizar solda nova. Perfeito, muito bom. O Zenilton falou aqui, ó, outra coisa que muitos ignoram no processo é limpar bem. Olha só que bacana. Então, fazer uma limpeza pré-solda com álcool isopropílico. Perfeito, muito obrigado, tá? O André falou aqui que usa um ferro de 50 watts e que usa um transformador para diminuir a tensão, aumentar a vida útil. Perfeito, uma estratégia válida, sim. Um abraço para o Gabriel Félix, que deixou a hashtag aula excelente. Um abraço para o Analisson, aula top. Marcelão, nosso aluno, sou aluno. O nosso querido Washington, o David apareceu aqui também, nosso aluno. O Marcelão falou que vale muito a pena o curso. Muito obrigado pelo carinho, por fazer parte da nossa família. Marcelão. O Hélio falou que é aluno ainda, muito bom. O André falou que é top, estão de parabéns. O Enzo agradeceu aqui, a gente ensinando a galera que está aprendendo eletrônica partindo do absoluto zero. Pessoal, então essa foi a Masterclass ao vivo de hoje. Mais de 1h30 de conteúdo dedicado a vocês que amam aprender eletrônica partindo do absoluto zero. Se você quer adquirir algum desses produtos, tem na nossa loja virtual, o link está aqui embaixo na descrição. Se você quer fazer um curso e seguir uma metodologia testada e comprovada aí por mais de 3 mil alunos e aprender eletrônica, tendo eu como seu professor, o David também como seu professor, o Diego aqui da equipe junto com vocês também, e fazendo com que isso possa exponencializar os seus resultados, aprender eletrônica partindo do zero, rumo à faixa preta, rumo à manutenção de placas lá na frente. Clica aí e conhece o curso eletronicafácil.com.br, tá bom? Essa é a hashtag da nossa aula de hoje. Muito obrigado por tudo, um forte abraço a todos. David, quer colocar mais alguma coisa aí? Ou fechou? Já era? Fechou, é isso aí. Só agradecer mesmo e vamos para cima. Vamos para cima. Valeu, um forte abraço e até a próxima.